Olá, meus queridos, a graça e a paz. Quero trazer nessa manhã uma reflexão ao nosso coração. Pois é, não sei se você já prestou atenção, se já viu um vídeo que está rolando por aí, de um pastor chamado Ezequias, que teve uma revelação, segundo ele, da parte de Deus, que na madrugada de ontem, do dia 30, iriam acontecer muitas mortes como nunca visto antes, né? Milhares e milhares de mortes aí na madrugada, e ele entra em contradição várias vezes quando tenta explicar a profecia, e o certo é que não aconteceu. Né? Mas por que se não aconteceu eu estou gravando esse vídeo? Porque de vez em quando vem essas histórias. Ano passado surgiu, né? Este ano também surgiu. E eu quero trazer um posicionamento aqui daquilo que a gente acredita a respeito das profecias. Nós acreditamos, em primeiro lugar, que Deus ele se revela da maneira que Ele quer. Ele pode se revelar aos seus servos, Ele pode se revelar aos seus profetas. Mas eu gostaria de pontuar algumas situações aqui, à luz da palavra de Deus, a respeito dessa profecia e de outras profecias que têm saído por aí, né, alarmando o povo, trazendo medo ao povo, trazendo desespero e depois não se cumpre. Eu quero ler alguns textos da palavra de Deus e o primeiro texto é Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22, que diz o seguinte: Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, não suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Uma das provas principais de que a profecia vem de Deus é se ela se cumpre ou não. Quando ela não se cumpre, o Senhor está dizendo na sua palavra que essa palavra que o profeta profetizou, ele vem da sua soberba, da soberba do seu coração. Um outro texto que eu separei aqui é Jeremias, capítulo 23, Jeremias, capítulo 23, para a gente falar primeiro do Antigo Testamento, versículo 28, que diz: o profeta que tem sonho, conte-o como sonho apenas, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Olha, existem sonhos, existem alucinações, e aquele profeta que tem sonho, ele precisa contar como sonho, e não como uma revelação que veio da parte de Deus para entregar ao povo. Uma outra coisa, um outro texto que eu gostaria de citar logo com vocês, está lá em 1 João, agora no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Queridos, nós não podemos ser ingênuos. Nós precisamos, como diz aqui a palavra de Deus, provar para saber se esses espíritos vêm de Deus, se a profecia vem de Deus, se a profecia é uma revelação de Deus. E falar em revelação, existem três principais tipos de revelação. A revelação geral, que está descrita em o Salmo de número 19, que vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É a revelação geral, onde a natureza, a criação de Deus, revela que existe um ser criador. O segundo tipo de revelação é a revelação especial, que é a revelação de Jesus Cristo, que revelou o Pai a nós, revelou o Deus invisível, foi revelado em Jesus Cristo de forma visível. E o terceiro tipo de revelação é a revelação escrita, que é a palavra de Deus. E o texto de Jeremias, que nós lemos ainda agora há pouco, e também Deuteronômio, vai falar exatamente a respeito da palavra de Deus, que o profeta, ele precisa falar da palavra de Deus.
Tudo que Deus desejava se revelar ou revelar para nós está escrito na Bíblia Sagrada. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, vai dizer que as coisas reveladas pertencem a nós e os nossos filhos. As ocultas, elas pertencem a Deus. O que Deus desejou revelar para os seus filhos, ele revelou. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus completa. O cânon foi fechado. Não existe mais revelação da parte de Deus que venha contrariar ou acrescentar alguma coisa às Escrituras Sagradas. Tudo aquilo que você ouvir que não está de acordo com a revelação da palavra de Deus, você precisa julgar essa profecia e lançar fora, porque ela vem contradizer a palavra de Deus. E essa profecia, essa revelação, essa suposta revelação deste pastor Ezequias, ela contradiz. Por quê? Porque não se cumpriu. Meus queridos irmãos, o que nós precisamos ter em mente para que a gente venha aquietar o nosso coração quando surgirem essas falsas profecias, essas falsas revelações? O que nós precisamos ter em mente? Primeiro, você já nasceu de novo? Você é filho de Deus? Porque se você é filho de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que você tem o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito, ele é inviolável. Ah, porque você precisa estar dentro de casa, ungir a sua casa com óleo e não sair, porque senão o espírito da morte vai te pegar. Olha, aquele que é de Deus, a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Se você é nascido de Deus e você tem o selo do Espírito Santo, esse selo ele é inviolável. Ninguém pode violar o selo de Deus na nossa vida. Outra coisa é que esse selo ele dá garantia de propriedade. A palavra vai dizer aqui em 1 Pedro 2,9 que vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo que somos propriedade exclusiva de Deus. Bom, se nós somos propriedade exclusiva de Deus, quem pode nos tocar? Então, meu querido, essa é a primeira coisa que você precisa saber. A segunda coisa que você precisa saber é que se você nasceu de novo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E é esse sangue que nos protege do anjo da morte, ou seja, da morte eterna. Lá no Egito, a história dos hebreus, quando estavam saindo do Egito, a última praga, a 10ª praga, que veio livrar os filhos de Israel, os primogênitos de Israel, do anjo da morte, que iria passar à meia-noite por cima das casas, né? E iria matar todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó, e não iria tocar nos primogênitos dos israelitas, exatamente porque ali foi sacrificado um cordeiro, e o sangue desse cordeiro foi colocado nos umbrais da porta. Bom, só que isso era sombra do que haveria de vir. O verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, é Jesus Cristo. Jesus é o cordeiro de Deus que já veio morrer por nós. E o sangue de Jesus Cristo está sobre a nossa vida. E se o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, não existe demônio, não existe anjo da morte, não existe marca da besta, não existe nada que possa nos atingir. Até mesmo porque a marca da besta terão aqueles que não têm o selo de Jesus Cristo, o selo do Espírito Santo. Então, muitas das vezes o povo está apavorado e se apavorando com algumas profecias ou profetadas, porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus e segurança da sua salvação. A palavra de Deus mesmo já diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O meu conselho é que você apegue-se ao Senhor. Que você se apegue às Escrituras Sagradas. Que você busque meditar na palavra do Senhor de dia e de noite.
Porque você tendo conhecimento da palavra de Deus, segurança da sua salvação, você não vai ficar apavorado. Basta, queridos, que a população já está com medo, já está angustiada com tudo que está acontecendo, com esse coronavírus, com essa pandemia, com tanta coisa acontecendo. E tem muitos crentes cristãos que ingenuinamente estão apavorados com esse tipo de profecia. A profecia não se cumpriu. Esse profeta ou essa profecia, ela não vem de Deus. Que a paz de Cristo esteja no seu coração. Que você só segue e tenha plena certeza a quem você pertence, de quem você pertence. Se você tem o selo, você precisa ficar tranquilo e em paz no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.